Bom dia, gente. Dando continuidade à nossa historinha das lives, eu começo hoje com a nossa live de Direito Constitucional 1. Então, eu deixei já separado lá no site do Prezi a apresentação da live de hoje, e se tiver difícil de enxergar na tela aí da TV ou qualquer outro problema que vocês tiverem, vocês conseguem acessar pelo link abre.ai/DC1 com número, com numeral DC1 Intervencal, intervenção sem cedilha e sem o tio no ar. Vocês vão acessar lá no site do Prezi, vocês conseguem acompanhar aí, quem tiver o computador, quem estiver perto do computador aí consegue acompanhar comigo aí, talvez seja mais fácil, né? E aí já abordando o tema da live de hoje, que é a intervenção federal, a gente vai falar sobre isso nessa live. Bom, ontem a gente fez a primeira live, eu fiz uma observação que eu vou fazer agora também, que é necessária, que é a seguinte: essa live não é uma aula oficial da PUC Minas, tá? É uma iniciativa do Bruno, do professor Bruno, com o intuito de aproveitar esse momento de isolamento, de quarentena que está sendo imposto a todos nós, para a gente não perder muito do conteúdo que está sendo ministrado nesse primeiro semestre de 2020, tá? A PUC está com algumas iniciativas, com algumas determinações para que possa haver menos prejuízo possível no nosso semestre. Eu já passei para os meus alunos de cada disciplina algumas orientações via STA, e a live é meio que uma iniciativa para complementar isso que a gente fez lá, ok? Então isso aqui não tem uma relação oficial com a PUC Minas. A gente em algum momento vai encontrar uma forma melhor de fazer esse semestre letivo render, mesmo que remotamente. E a gente espera que em breve a gente possa estar de volta às nossas atividades rotineiras. Essa é a primeira observação. A segunda é lembrar sempre, gente, da etiqueta de higiene, né? Vamos sempre cuidar da higiene das mãos, quando estiver saindo do ônibus, estiver saindo de lugares públicos, enfim, sempre que puder fazer a higiene das mãos, tomar cuidado com o contato com pessoas mais idosas, com diabéticos, com gente que tem problema respiratório, enfim. Vamos todo mundo colaborar, que em breve a gente vai superar esse momento tão difícil para todo mundo, né? Da melhor maneira possível. Bom, dito isso, pessoal, nós vamos entrar aqui na nossa matéria de hoje. Nós vamos abordar a intervenção. E a primeira observação é a seguinte: nós vamos tratar especificamente da intervenção federal e fazer alguns insights, alguns comentários sobre a intervenção dos estados nos municípios, tá? Então a gente vai trabalhar o artigo 34 e o artigo 36 da Constituição, e se eventualmente for possível, a gente vai fazer alguns comentários sobre o 35, que trata da intervenção do Estado nos municípios deste Estado. Beleza? Então vamos lá. O que é a intervenção? A intervenção é um ato exclusivo do presidente da República, de natureza política, excepcional, né, e temporária. É a supressão temporária da autonomia de um ente federativo em virtude das hipóteses taxativamente estabelecidas no artigo 34 da Constituição da República, né? Ela visa a preservação da soberania, que é nacional, e a garantia da autonomia dos entes federados. Então, é uma supressão excepcional e temporária da autonomia do ente federativo, exatamente para prestigiar, para proteger
a soberania nacional e a própria autonomia de cada uma das unidades da federação. Tá? Essa é uma definição aí, de intervenção, e é essa definição de intervenção que vai guiar a nossa conversa de hoje. Tá? Então, vamos então começar com os princípios da intervenção. Primeiro, é o princípio da excepcionalidade ou o princípio da não intervenção. O caput do artigo 34 já traz claramente essa ordem. A União não intervirá nos estados. Os estados não intervirão nos municípios. A União não intervirá nos municípios localizados em território. Então, a ordem constitucional é não intervir. E daí a excepcionalidade, que guia a intervenção como princípio. Excepcional porque o princípio é de não intervenção, um princípio negativo. Não se deve intervir, exceto para, né? Então vem taxativamente narradas, descritas nos incisos do artigo 34, as hipóteses em que a intervenção vai ser admitida, vai ser constitucionalmente possível, permitida, né? Então isso já leva para o nosso segundo princípio, que é o princípio da taxatividade. As hipóteses de intervenção são sempre taxativas, números clausos. Só pode haver intervenção em uma daqueles sete incisos previstos lá no artigo 34. Tá? Então, não pode haver intervenção pautada em outro tipo de justificativa. Tem que estar ocorrendo uma das hipóteses previstas lá no dos incisos do artigo 34 da Constituição. E o último princípio, ou o terceiro princípio aqui, é o princípio da temporalidade. O que isso quer dizer? A intervenção sempre vai se dar por prazo determinado, por prazo certo, né? Então, não há intervenção por período indeterminado, não há intervenção sem termo final. O que pode acontecer numa intervenção é que o prazo estabelecido quando se decreta a intervenção seja insuficiente. E aí, se esse prazo for insuficiente, o que vai ser feito? Vai ser feito um novo decreto de intervenção para prorrogar as medidas necessárias para que se retome a normalidade. Tá? Então a intervenção ela vai se dar sempre por prazo determinado. Mas, e esse prazo tem que estar expressamente previsto no decreto, mas o que pode acontecer é que a intervenção o prazo seja insuficiente. Aí o presidente da República, nesse tipo de caso, ele vai ter que decretar a prorrogação da intervenção, observados os critérios constitucionais necessários. Nós vamos falar sobre eles mais adiante. Então, 3 princípios para guiar a intervenção. Princípio da excepcionalidade ou da não intervenção, princípio da taxatividade e o princípio da temporalidade. A intervenção tem 2 espécies diferentes, ou seja, nós temos 2 tipos de intervenção. Uma primeira é a chamada intervenção simples. O que é a intervenção simples? Essa primeira aqui da tela do monitor. A intervenção simples, pessoal, é aquela intervenção que não precisa observar condições anteriores à sua decretação. Então daí a sua simplicidade. Ela pode ser decretada de ofício pelo presidente, bastando verificar o fato que levou até a intervenção. Tá? Ela é, digamos, não condicionada, né? Incondicionada. A única condição, digamos, é a ocorrência de fato previsto lá no artigo 34 e nos seus incisos, desde que o artigo 36 não submeta essa intervenção a uma condição. Se houver uma condição prevista lá no artigo 36 da Constituição, ele tem 3 incisos, ela não poderá ser intervenção simples, aí sim ela será uma intervenção condicionada, é o segundo tipo aqui. Então a simples é aquela que não precisa de condição para ser decretada, basta a ocorrência do fato. A condicionada é aquela que precisam ser observadas
determinadas condições para que haja a decretação da intervenção, né? E essa intervenção condicionada, ela pode acontecer de 3 tipos. Eu vou dar exemplos de cada uma dessas intervenções nas telas seguintes, tá? Então, aguarda um pouquinho aí que a gente vai dar os exemplos de cada caso de intervenção, simples e condicionada, beleza? A intervenção condicionada, então, ela pode ser condicionada a 3 situações. A intervenção condicionada a uma solicitação, a intervenção condicionada a uma requisição e a intervenção condicionada a uma representação. Parece igual, né? Solicitação, requisição, representação, mas são diferentes. A diferença está em quem provoca o presidente. O que tem de comum nessas 3 condicionadas é que elas precisam ser provocadas. O presidente não pode decretar intervenção de maneira direta, ou seja, de ofício, sem provocação. E aí, cada uma delas, a provocação vai vir de uma entidade ou de uma autoridade distinta. E aí, dependendo de onde ela provenha, nós vamos ter a solicitação, a requisição ou a representação. Seguindo aqui, então, nós temos, na intervenção simples. Quando é que tem intervenção simples? Nas hipóteses previstas no artigo 34, 1, 2, 3 e 5. Né? Lá no artigo 34, essas hipóteses dos incisos 1, 2, 3 e 5, elas estão ligadas basicamente à soberania nacional. Né? São incisos que cuidam da proteção à nossa soberania. Olha aí, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, por termo grave comprometimento da ordem pública, né? E o 5, a questão de uma intervenção motivada por questões financeiras, unidades da federação que estejam em grave situação financeira, né? Ou seja, nesse caso aí, o inciso 5 ele tem uma conotação mais econômico-financeira. Então vamos lá. Nos casos, então, do artigo 34, 1, 2, 3 e 5, não tem nenhuma pré-condição a ser cumprida. Verificado o fato, o presidente decreta de ofício a intervenção. O único procedimento, digamos assim, que a Constituição exige do presidente é que ele consulte os conselhos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Mesmo assim, essa opinião dos conselhos não vincula a decisão do presidente. Vamos lá. Por que as coisas acontecem dessa maneira? Primeiro, a intervenção é grave. A intervenção ela observa, inclusive, aquele princípio da excepcionalidade. Então, o presidente, caso decrete uma intervenção desnecessária, uma intervenção arbitrária, o que vai acontecer com ele? Crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é o processo que leva ao impeachment. Né? Então, ele pode ser afastado por responsabilidade em razão da decretação de uma intervenção indevida. Então, óbvio que é importante, como presidente da República, que ele ouça outras pessoas que possam aconselhá-lo. A Constituição, ela estabelece 2 conselhos oficiais para isso. Eles não servem só para isso, eles têm outras funções, mas tanto na intervenção quanto em outros momentos de crise, como, por exemplo, o estado de defesa, o estado de sítio, o presidente precisa consultar esses conselhos exatamente para compartilhar essa decisão. A responsabilidade continua sendo dele, né? Mas, óbvio, diante de uma orientação de um Conselho de Defesa, do Conselho da República, de que a intervenção é necessária, óbvio que é muito mais difícil que ele possa ser efetivamente afastado por causa de uma intervenção dessa. Para dar um exemplo para vocês, ontem, por causa da pandemia do coronavírus, o presidente
decretou estado de calamidade. Estado de calamidade, estado de emergência, são bem mais simples e menos restritivos que uma intervenção, que um estado de defesa, que um estado de sítio. Antes de decretar esse ato, o que o presidente fez? Mesmo com todas as dificuldades políticas que o atual presidente tem, de articulação principalmente, o que ele fez? Ele ouviu os ministros, ele ouviu membros do Congresso, ou seja, ele compartilha a decisão. E aí, no caso da intervenção, esse compartilhamento ele é previsto constitucionalmente. A questão é, a opinião do Conselho não vincula o presidente, porque a decisão finalmente é dele, né? Ele é que é presidente. Como dizia o Schmitt, lá na Alemanha, no início do século XX, existe mesmo uma responsabilidade decisória do chefe do Poder Executivo. E então ele vai assumir essas responsabilidades, ele vai assumir essa grave decisão que ele tem que tomar, tá? Então é um momento importante, é um momento em que ele precisa então compartilhar essa decisão, porém a decisão é dele. Se o Conselho recomenda não intervir, ele pode discordar do Conselho e decretar a intervenção. Da mesma maneira, se o Conselho recomenda que ele proceda com a intervenção, ele pode repensar e adotar outras medidas, né? A gente tem, por exemplo, a GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem, como uma possibilidade de se evitar a decretação de uma intervenção, né? Então, a oitiva dos conselhos é obrigatória, porém não vinculante. Declarar estado de calamidade e declarar pandemia, isso é diferente. A pandemia, ela é declarada pela Organização Mundial de Saúde, tá? Porque pandemia é uma epidemia que se torna global. Então a Organização Mundial da Saúde, com base na expansão da doença, ela declara pandemia. E isso vai levar aos estados a necessidade de tomar medidas mais restritivas, medidas de cuidado, né? Isso até legitima, por exemplo, existe um monte de tratados internacionais de livre circulação de pessoas, de livre circulação de produtos e mercadorias, questões envolvendo importação e exportação. Durante uma pandemia, essa decisão da OMS ela vai relativizar esses tratados. Decretar calamidade e decretar emergência são medidas internas do país, exatamente para poder atender às necessidades que são decorrentes do alastramento da pandemia, né? Então, uma coisa é responsabilidade de um organismo internacional para alertar a comunidade de nações. A outra coisa é a atitude de cada nação individualmente para se proteger. O Brasil ontem decretou calamidade, os Estados Unidos, salvo engano, no final de semana decretaram, França, Itália, outras nações europeias mais ainda, né, para tentar controlar a expansão da epidemia do coronavírus. A China, mas a China não é uma democracia, né? Então a China determinou o toque de recolher e se isolou a região onde a pandemia começou e etc. Né? Então são medidas internas. Sim, Lohane, na intervenção estadual, o governador é que é responsável por decretar uma intervenção em município, tá? Competência exclusiva do governador, beleza? O presidente é chefe do executivo federal, ele decreta nos estados. O governador é chefe do executivo estadual, ele decreta no município. Até bom essa pergunta da Lohane, para eu poder explicar outra coisa. Olha só, a intervenção é decretada sempre do ente mais abrangente para o ente menos abrangente. Então só vai haver intervenção da União nos estados, dos estados nos municípios, da União no Distrito Federal. O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Se houvesse no Brasil a figura do território atualmente, ela já houve antes da Constituição de 88, mas hoje não existe mais, aí poderia ser decretada a intervenção da União no município, tá? Se esse município tivesse localizado num território. Então, só repetindo,
A União só pode decretar intervenção nos estados ou em um município que tivesse localizado num território. A União também pode decretar intervenção no DF, tá? E os estados? Os estados só podem decretar intervenção nos seus próprios municípios, observado o devido processo que está contido ali no artigo 35 e também há referências no artigo 36 sobre a questão estadual, ok? Seguindo, vamos lá para a intervenção condicionada à solicitação. Então agora nós vamos falar das 3 intervenções condicionadas. A primeira, intervenção condicionada à solicitação. Ela está prevista no artigo 36, inciso 1º, tá? E o artigo 36, inciso 1º, ele exige uma solicitação no caso do artigo 34, inciso 4º. Então, intervenção condicionada à solicitação prevista lá no 36.1, e o 36.1 fala que ela é condicionada à solicitação na hipótese do artigo 34, inciso 4. Mas é o 34.4 todo? Não, não é o 34.4 todo. Só se quem estivesse sofrendo a coação ou sendo impedido de funcionar seja o poder executivo ou legislativo estadual. Então a situação é a seguinte, olha, o poder executivo ou o poder legislativo de um estado da federação está sendo impedido de funcionar por alguma circunstância que não mais esteja no seu controle. O que ele vai fazer? Ele vai solicitar ao presidente da República que decrete intervenção, tá? Então essa é uma intervenção condicionada à solicitação. Lembrando, a decisão é do presidente. Então é ele que deve tomar a decisão de atender ou não atender a solicitação do governo estadual ou da Assembleia Legislativa do Estado. Foi exatamente esse o caso lá em Roraima. Lembram da questão dos venezuelanos que estavam entrando pela fronteira Brasil-Venezuela em Roraima e estavam causando um grande impacto em todos os serviços públicos do estado lá de Roraima? Foi esse motivo que levou a governadora do estado de Roraima da época a solicitar ao presidente Michel Temer, que era o presidente da República naquele período, lá em 2018, que decretasse intervenção no estado. Eu vou sair aqui da apresentação, olha só, o decreto número 9602, de 8 de dezembro de 2018, ó, acho que aqui vocês vão conseguir ver o número, ó, do decreto número 9602, de 8 de dezembro de 2018, decretou intervenção no estado de Roraima, né? Aqui, olha, nesse caso aqui, ó, grave comprometimento da ordem pública. Grave comprometimento da ordem pública é o inciso 3º. Não precisava da solicitação da governadora, mas houve. O presidente, analisando a situação, ele optou por decretar com base no inciso 3. Provavelmente por causa da extensão das medidas que ele resolveu adotar. E aí olha que interessante, sabe quem foi nomeado interventor lá em Roraima? Foi o candidato eleito nas eleições de 2018 para governador de Roraima. Então o candidato eleito naquelas eleições, ele entrou como governador antes de 1º de janeiro. Por quê? Porque ele assumiu como interventor. Como interventor, está aqui no artigo 3º do decreto, que o interventor assume todas as funções do governador. Então, na prática, o governador eleito se tornou governador antes, né? Assumiu o governo, óbvio, como interventor, e o interventor está subordinado ao presidente da República. Depois, em 1º de janeiro, ele toma posse como governador, a intervenção estava prevista para cessar no dia 31 de dezembro de 2018, 1º de janeiro de 2019 ele toma posse e ele assume todos os poderes e competências de um governador, ou seja, deixa de ter subordinação ao presidente da República. Voltando então aqui para a nossa apresentação. Então, condicionada à solicitação. O governador ou o presidente da Assembleia
Poder Executivo e Legislativo solicitam formalmente que o presidente decrete intervenção. Olha aí, a solicitação não vincula o presidente, né? Nem em questão de motivo, pode ter solicitação e ele motivar a intervenção por outra causa, tá? Então, não é vinculante. Também vão ser consultados o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, né? Então, todo tipo de intervenção, seja ela condicionada, seja ela simples, o presidente tem que consultar o Conselho de Defesa e o Conselho da República. Outra intervenção condicionada, a intervenção condicionada à requisição. Essa está prevista no artigo 36, inciso 2º, 36.2. E ela vai acontecer nas hipóteses do 34.4 e do 34.6, na segunda parte do 34.6. Então, intervenção condicionada à requisição. O 34.4 garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Se for poder executivo, se for poder legislativo, nós já vimos que ela é condicionada a uma solicitação. Agora, se o que acontece é uma coação ou o impedimento do funcionamento do Poder Judiciário, o que vai acontecer? O Poder Judiciário não solicita. Quem vai solicitar é o Executivo ou o Legislativo, diretamente ao presidente. O Judiciário que esteja impedido de funcionar lá no Estado, ele vai encaminhar um pedido, que a gente não vai chamar de solicitação para não confundir, ao Supremo Tribunal Federal. Então está lá o presidente do Tribunal de Justiça, está impossível do poder funcionar por questões que já escaparam ao controle do próprio presidente do Poder Judiciário, presidente do TJ estadual. Aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma comunicação ao Supremo Tribunal Federal dizendo: Supremo, é necessária a decretação de uma intervenção aqui no Estado. Não há mais possibilidade do Tribunal de Justiça continuar funcionando dessa maneira. Aí o Supremo analisa o pedido do presidente do Judiciário Estadual e aí sim requisita a intervenção do presidente da República. A requisição com base no artigo 36, inciso 2, é proveniente do Supremo. O presidente recebe essa requisição do presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Do presidente da República para o presidente, do presidente do Tribunal do Supremo para o presidente da República requisitando intervenção, tá? No caso da segunda parte do inciso 6, também pode acontecer a intervenção condicionada à requisição. Então, da mesma maneira que o Poder Judiciário do Estado esteja impedido de funcionar ou sendo coagido, o que pode estar acontecendo é a recusa do cumprimento de uma ordem judicial ou a recusa do cumprimento de uma decisão judicial, né? Qual é a diferença de ordem para decisão? Basicamente é o seguinte: ordem judicial não é necessariamente uma questão que envolva o mérito de uma demanda, né? Por exemplo, uma obrigação de testemunhar, uma obrigação de apresentar documentos, etc. Uma decisão não, uma decisão já tem uma relação com o mérito, né? Ela pode até talvez não estar transitada em julgado, mas é uma questão que envolve o cumprimento de uma decisão de mérito. Mas isso é uma questão de processo penal, de processo civil. A gente aqui no direito constitucional não vai ficar restrito a isso não. Então olha só, lá no 36.2, então, só recapitulando, ele condiciona a uma requisição se for, no caso do artigo 34.4, impedimento ou coação ao Poder Judiciário, ou no artigo 34.6, segunda parte, né, é a questão da ordem ou decisão judicial. Ocorre que, olha, o descumprimento de ordem ou decisão judicial, se não for da Justiça Estadual, se não for de dentro do próprio Estado mesmo, o que pode acontecer? Não ser o Supremo quem vai ser responsável por requisitar. Se for o STJ que tem uma decisão que o Estado se recusa a cumprir, ou se for o TSE que tem uma decisão que o Estado se recusa a cumprir,
eles mesmos têm a possibilidade de requisitar o presidente. Em todos os outros casos tem que ser o Supremo, tá? Então, regra geral, quem requisita o presidente é o Supremo. Exceção, no caso lá de descumprimento ou ordem ou decisão judicial, quando essa ordem ou decisão judicial vier do STJ ou TSE. Nesse caso aí, se a ordem ou decisão judicial vier do STJ ou do Tribunal Superior Eleitoral, eles mesmos, STJ, TSE, vão poder requisitar diretamente ao presidente. Todos os outros casos, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, qualquer que seja, quem requisita é o Supremo. Tá? O Judiciário que tem a ordem ou decisão impedida de ser cumprida ou recusado o cumprimento, ele vai solicitar então ao Supremo Tribunal Federal, que aí sim requisita intervenção ao presidente. Beleza? A última condicionada. Intervenção condicionada à representação. Só voltando aqui para fazer um comentário que é necessário que eu agora me lembrei que eu preciso fazer com vocês. Existe uma divergência na doutrina se o presidente está ou não obrigado a cumprir essa requisição, né? Então imagine a situação do presidente da República. Ele recebeu uma requisição de intervenção vinda do Supremo Tribunal Federal, ou vinda do STJ, ou vinda do TSE. Recebendo essa requisição, ele é obrigado a cumprir? Uma parte da doutrina entende que ou seja, é uma ordem de cumprimento do Supremo Tribunal Federal, ou uma ordem de cumprimento do STJ, ou uma ordem de cumprimento do TSE. E eles justificam isso em razão da necessidade de se respeitar as ordens e decisões judiciais de maneira geral. Tá? Então vocês vão ler na doutrina aí uma série de autores entendendo que a intervenção, no caso de requisição, ela deve ser obrigatoriamente decretada pelo presidente. Uma outra parte da doutrina vai entender diferente, vai entender o seguinte, olha, não é o fato de haver requisição que vai obrigar o presidente a decretar intervenção. A decisão continua sendo exclusiva do presidente, só ele pode decretar. Então só ele pode tomar a decisão. Se é só ele que pode tomar a decisão, logo não vai haver intervenção se ele não decretar, né? Em ambos os casos, se entender que é obrigatório, se entender que não é obrigatório, nós vamos chegar ao mesmo problema. Se o presidente não decreta, o que vai acontecer? Bom, processo por crime de responsabilidade, processo por crime comum, né? O julgamento ele precisa de uma autorização política para acontecer, tanto por crime de responsabilidade quanto por crime comum. Lembra que o impeachment precisa de uma decisão de aprovação da Câmara dos Deputados para depois ser julgado no Senado? A mesma coisa com crime comum, né? Para que haja julgamento do presidente por crime comum, o órgão processante, que é o Supremo Tribunal Federal, precisa pedir autorização da Câmara. Ou seja, a decisão é política. E se a intervenção tem natureza política, eu continuo entendendo que não há essa obrigação. Óbvio, ele assume a responsabilidade. Não decretou, tem uma requisição do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do TSE na mesa dele, e ele resolveu não decretar, por exemplo, ele adota uma medida de GLO, ou ele adota uma outra medida, ou não adota medida nenhuma, liga para o governador, conversa, enfim, né? Resolve de outra maneira, ou enfim, não resolve, deixa as coisas acontecerem, ele vai assumir a responsabilidade. Ninguém pode decretar por ele, né? Então imagina a situação limite. O presidente não decreta e sofre afastamento, né? Impeachment, ou crime comum, ou afastado por crime comum. O vice-presidente assume, também não decreta. Vai afastar ele também? Ok, afasta. Assume o presidente da Câmara, não decreta. Assume o presidente do Senado, não decreta. Vai ter que chegar lá no presidente do Supremo para decretar? Né? Então, o recurso aí ao absurdo leva a gente à conclusão de que, por mais que a doutrina possa insistir que é uma questão aí sim vinculante para o presidente, continua a decisão sendo somente de sua responsabilidade e competência, se ele não quiser decretar, né? Então fica aí essa reflexão, tá? Eu me filio à corrente dos autores que entendem que não há necessidade, ou melhor, não há obrigatoriedade da decretação do presidente. Compete a ele avaliar se é ou não o caso aí de intervir, de decretar intervenção. O mesmo vai acontecer no caso da representação,
A representação também é decorrente de uma ordem judicial, né? Mas o que tem de diferente da requisição para representação? Na representação vai acontecer necessariamente um processo, ela é uma ação, né? Então a representação ela tramita perante o Supremo Tribunal Federal como uma ação. Ela tem até uma lei de processo própria, né? Olha aí, olha. Qual é o caso da representação? Prevista lá no 36, inciso 3, inciso 3º. Então, a representação é aquela do 36, 3. E ela vai acontecer na hipótese do 34, 6, primeira parte, e 34, 7. O 34, 6, primeira parte, é aquela parte que fala que é o descumprimento de lei, né? Então, o Estado recusa cumprimento de lei federal. Falando assim, ó, aqui no Estado não se aplica essa lei federal aqui, né? Então, é o caso de representação interventiva, que é o nome dessa ação, condicionado, então, à representação. O inciso 7, ele é conhecido como os princípios constitucionais sensíveis, né? São aqueles direitos protegidos pela Constituição e que podem justificar a decretação de uma intervenção. Então, olha só, tá ligado aí, ó, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, a forma republicana, o sistema representativo, que mais? O regime democrático, etc. Ou seja, são obrigações, são direitos muito protegidos a ponto de justificar a decretação da intervenção, tá? Então, nesse caso aí, a intervenção ela vai acontecer após o processamento de uma ação no Supremo. Quem é que vai ser competente para ajuizar essa ação? Essa ação, então, se chama representação interventiva. Ela é regulamentada, seu processo, pela Lei 12.562 de 2011, 12.562 de 2011, e essa representação interventiva, ajuizada pelo Procurador-Geral da República. Quem é o Procurador-Geral da República? É o chefe do Ministério Público Federal, tá? Hoje ele se chama Augusto Arras. Ele exerce a chefia do MP da União, do MP Federal. Bom, a Constituição deu para ele uma posição, uma titularidade exclusiva e muito relevante, que é a propositura dessa ação. Então, quem pode entrar com essa ação, vamos pegar um termo mais simples, quem pode entrar com essa ação? Quem pode entrar com essa ação é só o Procurador-Geral da República, quem estiver sentado lá naquela cadeira. E ela tramita no Supremo. O foro competente é o Supremo Tribunal Federal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ajuizar uma ação direto lá no Supremo. Essa ação se chama representação interventiva e ela vai ter como consequência uma intervenção. O motivo dessa ação só pode ser motivada pelo artigo 34.6, primeira parte, descumprimento de lei federal, ou pelo artigo 34, inciso 7, violação a princípio constitucional sensível. Se vocês procurarem lá no site do Supremo as intervenções federais pedidas, vocês vão encontrar algumas representações interventivas fundadas ali no inciso 7 do artigo 36. Eu lembro de uma, por exemplo, do Mato Grosso, né, uma situação lá de um linchamento que aconteceu lá no estado e que as polícias locais não reprimiram, né, essa situação de violência. Houve ajuizamento de ação, houve pedido de liminar, ou seja, para que a coisa acontecesse mais rápido, mas o ministro, o relator na época, negou, né? Então vocês vão conseguir, acessando o site do Supremo, ver alguns casos aí onde a intervenção foi pedida mediante representação. Outro detalhe, os autores do direito constitucional, eles separam duas ações diferentes para o artigo 36, inciso 3, ou 34 e
34.6 e 34.7. Por quê? Porque, digamos, o artigo 34.6, primeira parte, ele nem parece uma questão constitucional. Tanto é que a competência anterior era do STJ, porque cumprir uma lei federal em todo o território nacional seria uma questão de manter a legalidade. Isso foi modificado por emenda à Constituição, salvo engano foi a emenda 45 que mudou isso. Essa competência foi passada para o Supremo. Então essa discussão, se a ação do 34.6 é diferente da ação do 34.7, já está superada, porque o Supremo trata como representação interventiva ambas as ações, e mais, a Lei 12.562 não fez diferença. E se a lei não fez diferença, ela vai ser processada da mesma maneira. Óbvio, a causa de pedir, ou seja, o motivo pelo qual se ajuiza a ação, é diferente, né? Então, intrinsecamente a gente pode falar que existe diferença, mas em termos de processo, em termos procedimentais, não existe diferença. Quando é que vai haver intervenção, então, condicionada à representação? Se essa ação, representação interventiva, for julgada procedente pelo Supremo. E aí a lei ela coloca uma série de requisitos. Por exemplo, para julgar uma representação interventiva, tem que estar presentes 8 ministros dos 11. Né? Então, a primeira coisa, não tem julgamento de representação interventiva se não tiver 11 ministros, no mínimo, presentes na sessão. Segundo, para julgar procedente, tem que ser maioria absoluta. Então, digamos, a sessão começou com 9 ministros presentes. A maioria vota a favor da intervenção, mas 4 ministros votam contra. Então, ficou 5-4. Pode-se encerrar o julgamento declarando a procedência da ação? Não pode. Por quê? Porque a lei exige, a lei 12.562, ela exige 6 votos no mínimo, maioria absoluta do Supremo. Então, teria que esperar o 10º ministro poder votar, né? Ou, se ele votar a favor, claro, né? Ou então, encerrar o julgamento se os outros 2 ministros não puderem votar, porque são suspeitos para o julgamento, ou se declaram impedidos para julgar, aí, olha só, mesmo com 5-4 a favor, não vai haver a declaração de procedência, porque precisa de 6 votos. Se a ADI interventiva é o mesmo que representação interventiva? A resposta é sim e não. Por que sim e não? Porque a representação interventiva, lá atrás, na Constituição de 1946, salvo engano, ela é a origem do controle de constitucionalidade no Brasil. Então, lá atrás, do controle de constitucionalidade concentrado, né? Porque o difuso começa antes, lá na Constituição da República, em 1889. Aliás, estão todos aqui, ó. Aqui atrás são as constituições do Brasil, né? Desde 1889 até a atual, de 88. Essa é uma edição que a Livraria do Senado lançou, eu achei bem bacana, e é o texto original de cada Constituição, com um texto dando uma contextualizada, bem interessante. Mas voltando aqui para a dúvida, se a ADI interventiva é igual à representação interventiva. Então, olha só, essa história de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ela começa em 88, ou seja, o controle concentrado no Brasil através do esquema das ADIs, ele tem início em 1988, com o artigo 103 da Constituição. Então, a ADI interventiva, a partir daí, ela é igual à representação interventiva, tá? Antes, as origens são diferentes. O Brasil tem a representação interventiva antes de ter o que a gente chama de controle de constitucionalidade concentrado pelo sistema de ADI. E esse começou em 88. E aí, hoje, atualmente, falar em ADI interventiva, falar em representação interventiva, pode ser encarado como sinônimo, tá? Com a seguinte observação: para esses autores que separam o 34.6 e o 34.7 em ações diferentes, a ação fundada no 34.6 não seria uma ADI interventiva, tá? Ela teria uma outra natureza, seria uma ação de execução
de lei federal, uma ação com outra natureza. Como eu disse para vocês, gente, essa divisão que a doutrina faz, hoje ela já não faz muito sentido mais, tá? Mas hoje então pode usar como sinônimo a lei interventiva ou representação interventiva, desde que você compreenda essa origem lá do controle de constitucionalidade, porque senão faz confusão, tá bom? Então voltando aqui para nossa esqueminha aqui. Então só vai haver decretação de intervenção se 6 ministros votarem a favor do provimento do pedido, né? O pedido do Procurador-Geral da República vai ser procedente e aí sim o presidente vai ser comunicado a decisão. Olha só, a lei fala o seguinte, que o presidente da República vai ser comunicado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal desse julgamento de procedência. E aí, uma vez comunicado desse julgamento de procedência da ação, o presidente tem 15 dias para cumprir. Mas olha só, a própria Lei 12.562 não estabeleceu qualquer sanção pelo descumprimento. Qual que é a consequência? Volto para aquela mesma afirmação que eu fiz para vocês. Ele pode não cumprir, mas aí ele assume a responsabilidade de descumprir uma decisão judicial transitada em julgado. Essa decisão é irrecorrível, tá? A lei não permite recurso, nem ação rescisória. Para quem já sabe o que é isso, o pessoal que tiver mais avançado no curso de Direito, ação rescisória é uma ação que visa rever a coisa julgada, né? Uma decisão transitada em julgado. O que essa lei fez? Disse que a representação interventiva não se submete nem a recurso algum, provavelmente só deverão caber em barra de declaração, que é só para esclarecer a decisão, e não modifica o seu conteúdo, e não cabe também sequer a ação rescisória do julgado, tá? Então ela é extremamente forte no sentido de ser definitiva. E o controle da intervenção, ou seja, o ato de intervenção como um ato do Poder Executivo, ele está sujeito a controle. Quem faz o controle? Que tipo de controle? Nós temos 3 tipos de controle. O controle político-parlamentar, o controle de legalidade e o controle de constitucionalidade da intervenção. Qual é ali a diferença entre eles? Controle político-parlamentar é a obrigação que o presidente tem de, uma vez decretada a intervenção, encaminhar o decreto de intervenção formalmente ao Congresso Nacional. E o que o Congresso Nacional vai fazer? Vai votar esse decreto. Então, o Congresso vai ser convocado, ele tem um prazo de 24 horas, isso é importante, né? O Congresso recebeu o decreto de intervenção e tem 24 horas para analisar e votar o decreto. Então, o que vai acontecer na prática? Chegou lá o decreto de intervenção do presidente, o Congresso recebeu o decreto. A partir daí, ele tem 24 horas para processar e decidir se a intervenção está correta. Então ele vai votar se a intervenção permanece ou se a intervenção deve ser encerrada imediatamente, tá? Então, enquanto estiver analisando, a intervenção acontece. Se o Congresso, no seu ato de controle político parlamentar, votar contra a intervenção, ela tem que se encerrar, tá? Então o Congresso faz um controle de natureza política, tá? E mais, o Congresso está de recesso. O que vai acontecer nesse caso? Se o Congresso não estiver funcionando, ele tem que ser convocado no mesmo prazo. Então o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, ele tem que convocar os deputados e senadores para apreciar o decreto de intervenção nas mesmas 24 horas. Será feita uma sessão extraordinária. Então, se o Congresso estiver funcionando, recebe e em 24 horas precisa resolver se concorda ou não com a intervenção, através do voto. Se ele não estiver funcionando, ele precisa ser convocado extraordinariamente no mesmo prazo de 24 horas para decidir sobre a intervenção, né? Se ela acontecer, por exemplo, depois do dia 22 de dezembro, antes do dia 1º de fevereiro, se ela acontece naquele recesso de julho,
situação em que o Congresso está de recesso. E aí tem que ser convocado de maneira extraordinária. Não vai haver controle político parlamentar naqueles casos ali previstos no artigo 34, 6 e 7. Eu falei sobre eles ainda agora, né? Por quê? Porque pelo sistema de freios e contrapesos, o Supremo Tribunal Federal exerce a função de controle prévio, né? O Judiciário já analisou a hipótese. E aí o presidente faz o pronunciamento como um segundo poder. Esse é outro motivo para eu entender que ele não está obrigado a cumprir a decisão. Freio e contrapeso. A decisão do Supremo é contrabalançada pela atuação do presidente, tá? Então, o que a Constituição faz? Nos casos do 34, 6 e 7, ela não fica sujeita a controle parlamentar. Então, se o Supremo decidiu que tem que ter intervenção e o presidente acatou a decisão do Supremo, não cabe ao Congresso, por exemplo, desfazer isso, votar contra a intervenção, né? Já houve freio e contrapeso. Esse controle político não acontece. Aí tem um detalhezinho que a gente precisa falar. Ó. A Constituição fala que se o ato bastar para restabelecer as condições, né? Deixa eu pegar a dicção exata do artigo 36 para vocês aqui. Ó. O parágrafo 3º do artigo 36 diz assim, ó, o decreto limitar-se a suspender a execução do ato impugnado se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Ok, então o presente decreto de intervenção dá cumprimento à decisão judicial e esse decreto por si só restabelece a normalidade. Ok? Não tem outras medidas, não nomeia interventor, não tem nada. O que acontece nesse caso? A doutrina vai chamar de intervenção normativa. Né? Bastou a edição do decreto para restabelecer a situação de normalidade. Essa é a tal da intervenção normativa. Ok? Mas e se não bastar? Aí, nesse caso, a doutrina entende que tem que haver um segundo decreto. O presidente, então, decreta uma intervenção normativa. Essa intervenção normativa não é suficiente e, com fundamento nessa insuficiência, permanecendo a situação prevista no inciso 34, 6 ou 7 da Constituição, aí, num segundo decreto, ele decreta a intervenção com os atos de intervenção para além só do próprio decreto, tá? Então, há um segundo decreto de intervenção nesse caso aí, e também não sujeito a controle político parlamentar, porque advém do mesmo fundamento. Por isso que é importante a existência dos outros dois controles, né? Olha só, controle judicial de legalidade é para controlar os atos do interventor, os atos da intervenção. É exatamente para verificar se as medidas adotadas para cumprimento da intervenção decretada estão de acordo com a legalidade. Essa é uma função do Poder Judiciário. E como a intervenção está subordinada ao Presidente da República, quem vai avaliar essas medidas é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, um controle restrito às medidas de intervenção adotadas durante o período em que ela estiver valendo, ou seja, na prática, são aquelas medidas que o interventor resolve adotar, e mais, um último controle, que é o controle judicial de constitucionalidade da intervenção. Aí é um negócio bem mais sofisticado, digamos assim. Até peguei um exemplo aqui, que é o mandado de segurança número 25.295, lá do Rio, 25295. O que foi decidido nesse mandado de segurança? Há mais tempo, eu não vou lembrar exatamente quando, houve um problema muito sério lá no Rio de Janeiro em relação à saúde pública. E aí, o que houve foi uma decretação, com base na lei do SUS, de intervenção na saúde. Tá? Então, o presidente ele resolveu fazer uma intervenção no sistema de saúde do Rio de Janeiro, nos hospitais públicos e privados. Aí, melhor, não foi no estado, desculpa, foi no município do Rio de Janeiro. Só na área do município do Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? O município do Rio de Janeiro entrou com mandado de segurança e falou assim, União não pode intervir em município, mesmo que o presidente esteja fazendo algo
que está dizendo que não é uma intervenção federal, mas uma intervenção com base na lei do SUS, na prática ele está impedindo que o prefeito tenha gestão sobre uma área do município. Isso mexe na autonomia municipal. O que o Supremo entendeu? Que a intervenção era inconstitucional. Inconstitucional por quê? Porque não seguia os requisitos constitucionais para intervir. Começando por isso, né? Estado é que pode decretar intervenção no município. A União não pode. Então esse precedente aí do 25295, mandado de segurança lá do Rio, foi julgado lá no STF, pelo número vocês conseguem acessar a decisão desse mandado de segurança. Esse precedente é muito importante para a gente perceber que o próprio decreto de intervenção, olha que interessante, decreto é ato infralegal, né? Então ato infralegal teoricamente não estaria subordinado a controle de constitucionalidade. No caso do decreto interventivo, ele vem direto da Constituição. É o tal do decreto autônomo. O decreto de intervenção é um tipo de decreto autônomo. Então, nesse caso, ele está sujeito a controle de constitucionalidade. O controle, em regra, da questão formal da constitucionalidade. Lembrando que a questão material é competência do presidente, né? A não ser que haja lá uma questão objetivamente escrutinável, né? Que o Supremo possa analisar essa questão. Beleza? Opa, audiência privilegiada. Um abraço pro professor Emílio, né? Que também é um grande colega aí, professor da PUC Minas, lá do Cerro. Grande abraço, Emílio. Para a gente fechar essa aulinha de hoje, vamos falar um pouquinho do decreto de intervenção. Lá no artigo 36 fala dos requisitos do decreto, né? Olha só, o decreto tem que conter a amplitude, o prazo e as condições de execução da intervenção. O que é a amplitude? É uma intervenção que está sendo decretada igual foi lá no Rio de Janeiro só na segurança pública? Ou é uma intervenção igual que foi decretada lá em Roraima, que afeta todo o Poder Executivo Estadual? Então, primeiro, o tamanho, né, a abrangência, a amplitude dessa intervenção. Segundo, a questão do prazo. Lembra que eu falei que a intervenção sempre se dá por um prazo determinado? Esse prazo tem que estar estabelecido no decreto. Então, fica decretada intervenção no estado de Roraima, a partir da publicação desse decreto até 31 de dezembro de 2018. Né? Então, está dado prazo. Pode haver prorrogação de prazo? Pode haver prorrogação de prazo, desde que os fatos que levaram à intervenção permaneçam e justifiquem a intervenção, tá? E essa prorrogação de prazo ela tem que ser controlada politicamente, político-parlamentarmente, né? Como eu já falei anteriormente para vocês. E as condições, ou seja, em que condições que essa intervenção se dá? Qual será a fonte de financiamento, né? Enfim, que medidas que vão poder ser adotadas ou que medidas que não vão poder ser adotadas. O decreto de intervenção, então, ele vai trabalhar as condições para que a intervenção aconteça, tá? Isso é diferente da amplitude. A amplitude é a abrangência, né? Condições são os meios para que a intervenção aconteça, tá? Em que estruturas ela vai acontecer. O interventor é uma figura que vai aparecer lá no decreto, se assim o presidente entender. Então tem intervenção com interventor e tem intervenção sem interventor, né? Nos dois casos que nós tivemos no Brasil, ambos em 2018, Rio e Roraima, houve nomeação de interventor. No caso do Rio, foi um general das Forças Armadas. No caso de Roraima, como eu disse para vocês aqui antes nessa aula, foi o candidato vencedor das eleições. Beleza? Então pode ter interventor ou não precisa, se o presidente entender que não precisa. Por fim, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Então quer dizer, não tem mais motivo para a intervenção continuar, encerra tudo, né? As medidas interventivas, elas são encerradas, as autoridades retomam os seus postos, os seus mandatos, enfim, os seus postos de trabalho, e se